Vamos lá, e a CPMI do MST chegou ao fim sem que o relatório final fosse votado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, rejeitou os pedidos para que a comissão fosse prorrogada. Nosso convidado de hoje, o deputado Ricardo Salles, era o relator e uma manobra do PT impediu a votação do relatório. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes a gente vai ouvir o que disse o tenente-coronel Zuco, presidente da comissão. Ele lembrou que a CPI desmascarou as atividades do MST. A CPI incomodou demais, avançou muitos sinais e foi pressionada a encerrar suas atividades quando convocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, estado campeão nas invasões de propriedades. Agora, ato contínuo, 7 membros titulares da CPI, mais alinhados na defesa da propriedade privada, foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos e espaços generosos na administração pública. Este governo federal joga abaixo e cobrou a conta dos partidos governistas e dos cargos entregues. Isso prejudicou diretamente na aprovação do relatório, uma vez que tínhamos e temos os votos necessários para aprovação do texto final. Deputado, é isso. Falávamos da reação do Congresso às interferências do STF, mas a gente viu essa interferência do governo com a ajuda do Arthur Lira na CPI do MST, como bem disse aí o tenente-coronel Zuco, presidente da comissão. Qual é a esperança que a gente tem ainda que esse relatório ele funcione de alguma forma para punir um grupo que comete uma série de crimes, deputado? Veja, a CPI nasceu da indignação da sociedade e de uma postura de reação da agropecuária brasileira em virtude desse aumento exponencial de invasões de propriedade Brasil afora. Veja que no governo Bolsonaro, em 4 anos, nós tivemos menos invasões nesses 4 anos de Bolsonaro do que nos 6 primeiros meses do governo Lula. Então, quer dizer, é uma coisa inacreditável. Por que o pessoal voltou a agir? Voltou a agir porque o governo dá apoio moral, dá apoio financeiro para essas organizações através dos diversos programas, né? Pelo PAA, Pronare e Pronaf, enfim, todos esses programas que em tese são muito bonitinhos, mas na prática são usados para desviar dinheiro para associações e cooperativas ligadas a esses movimentos sem terra que eu chamo de facções no relatório. São facções criminosas, todas sem personalidade jurídica, sem CNPJ, que fazem isso inclusive para fugir às suas responsabilidades, mas que têm, por sua vez, estreita conexão. Os mesmos líderes que comandam esses movimentos, essas facções, eles comandam também cooperativas e associações, estas sim, com CNPJ, com tudo, justamente para poder pegar dinheiro público. E não é pouco não, é da casa dos bilhões de reais. Muito bem, a CPI foi instaurada em resposta a esse recrudescimento das invasões. A sociedade e o setor agropecuário exigiram isso, e a CPI foi instalada. Ocorre que logo depois, os membros da CPI, nós todos, fomos meio que largados à própria sorte por alguns que, até de certa forma, apadrinharam e apoiaram a criação da CPI. Por quê? Por causa daquilo que nós falamos agora há pouco. Alguns conseguiram que algumas negociações avançassem e, em contrapartida, tiraram o pé do apoio da CPI. Mas mesmo assim, nesses 120 dias que nós tivemos de CPI, 30 inclusive nem contam, porque foi festa de São João, suspensão dos trabalhos por causa da reforma tributária, recesso branco de 15 dias em julho, enfim, 30 dias dos 120 não teve trabalho. Então a CPI, no fundo, teve 90 dias. E em 90 dias nós levantamos tudo. Nós levantamos não só a faceta dos crimes do MST e das outras facções. Eu vou usar MST como nome genérico aqui de facções criminosas, porque são muitos. Frente Nacional de Luta, Liga dos Camponeses Pobres, MAST, enfim, inúmeros, né? Estes grupos, essas facções, têm as suas ações criminosas
tem uma face mais conhecida da sociedade, que é a invasão de propriedade, o furto, o roubo, até de certa forma a extorsão, né, sequestro em alguns casos, praticados no âmbito das invasões e contra os invadidos, vamos dizer assim, contra a agropecuária, né, produtores rurais. A outra faceta descoberta pela CPI era muito pouco conhecida da sociedade, que eram os crimes, ou são os crimes praticados pelos líderes, pelas lideranças destes movimentos, do MST e outros, contra os liderados. Os liderados são cooptados nas cidades, gente humilde, gente pobre, para quem se leva um sonho, uma promessa, a pessoa chega lá no acampamento, é um inferno, é obrigado a participar de invasão se não é expulso, é obrigado a trabalhar para os líderes de graça em trabalho análogo à escravidão, se não é expulso, é obrigado a uma série de coisas, a dar dinheiro, a contribuir, a entregar a produção de alimentos sem receber um centavo, enfim, uma barbaridade, um estado de abuso sem tamanho dos líderes em cima dos liderados. Muitos desses líderes, inclusive, são deputados estaduais e federais. Quer dizer, é uma barbaridade. O sujeito usa essas lideranças, que o próprio Stedley chamou de trapos, né? Os trapos, ou os lumens, que foi a palavra que ele usou, análogo a trapo, são aqueles que usam o seu poder, abusam do seu poder para tirar vantagem dos outros. Exatamente o que essas lideranças, inclusive com mandato de deputados estaduais e federais, fazem. Eles exploram os outros, humilham os outros, expulsam os outros, impõem castigo físico aos outros, trabalho escravo aos outros, né? E tudo isso ficou muito claro na CPI. Como disse o Zucco aí na entrevista coletiva, o governo acordou que a gente estava avançando muito e estava destruindo a narrativa deles, desse suposto movimento social, que social não tem nada, é criminoso, quando a gente aprovou, do dia para a noite, nós conseguimos aprovar, para surpresa do governo, a convocação do Rui Costa. Aí o governo entrou de cabeça, convenceu o presidente Lira a revogar a convocação que já estava aprovada do Rui Costa, trocou os membros desses partidos que foram cooptados para pegar ministério do governo, houve uma negociação ali, a turma trocou os membros. E aí, de repente, nós tínhamos maioria para defender o agro e passamos a não ter mais maioria. O relatório ficou muito rico em detalhes. Eles mostram tudo isso, e inclusive tinha no capítulo final o indiciamento do deputado Valmir Assunção, que é o líder dessa bandalheira toda na Bahia. Bahia virou um estado sem lei. Bahia é um caos. A polícia não defende os fazendeiros, não defende os produtores rurais e também não defende os pobres, os humildes, o que eles próprios chamam de, eles se autodenominam massa de manobra, esse pessoal mais simples. Bahia virou terra de ninguém, caos total, terra sem lei. E o Valmir Assunção é o líder de tudo isso, está por trás de tudo isso. Ele que organiza, ele que manda, as pessoas que implementam, que dão as ordens, chamada disciplina em cima dos mais humildes, são assessores do Valmir, gente ligada ao Valmir, ele que fica com o resultado dessa balaiada toda aí. Eu tinha colocado isso no final do relatório. Infelizmente, e aí eu faço aqui uma meia-culpa, infelizmente, eu me deixei convencer por todos aqueles que vieram com aquele papinho xoxo para mim, não, é melhor tirar isso, vamos negociar para ter a aprovação do relatório, porque se tirar o indiciamento do Valmir, o relatório vai ser aprovado, então a gente perde um dedo, mas mantém o braço, bababá, bababá. Eu fui contra isso, tá? Sou contra, né? Aceitei essa pressão em cima de mim para não ser taxado de intransigente. Mas falei, olha, esses caras vão dar rasteira em nós. Nós vamos tirar o Valmir e mesmo assim não vamos conseguir aprovar o relatório. Dito e feito. Nós tiramos o Valmir para que houvesse espaço político para eventual aprovação, que eu nunca achei que fosse acontecer, e aconteceu exatamente o que eu previa. Eles fizeram uma manobra regimental, não deixaram votar o relatório, mas do ponto de vista jurídico, aqui só para concluir a minha fala, não vai ter diferença nenhuma. Nós vamos pegar todos os documentos, inclusive os do Valmir e da turma dele, e vamos levar tudo isso na Procuradoria-Geral da República. Porque crime é crime, né? Responsabilidade tem que haver, e não interessa que não votou o relatório. A diferença, a consequência jurídica é a mesma. Eu vou pegar todos os documentos, todo o relatório, tudo que há, e nós vamos levar na Procuradoria-Geral da República.
Consta. Bela iniciativa, queria parabenizar todo o trabalho de uma CPI séria, assim como aquela outra da ONG lá, do Plínio Valério também, que revelou ao Brasil muitas coisas, né, que ficam debaixo do tapete, e queria até perguntar para o deputado depois se esse relatório, ainda que não aprovado por essa maracutaia toda, se ele pode se tornar público, se podemos começar a divulgar, pelo menos, para a população tomar mais conhecimento. Mas eu queria voltar só à questão da pauta, que tem a ver com isso, né, do Congresso reagindo e da ingerência toda do Supremo, porque não podemos deixar passar em branco nesse domingo como pensa a nossa velha imprensa. Temos dois exemplos aqui, né? Eliane Cantanhede, da Globo News, comenta a disputa entre Congresso e Supremo após Senado aprovar o marco temporal. Abre aspas, ou aspas, como diria o novo presidente do Supremo. Por trás disso, há uma questão ideológica, o Supremo tomando decisões mais de vanguarda. E a bancada BBB, que é boi, bíblia e bala, está querendo garantir retrocessos. Olha a visão, olha a mentalidade de uma respeitada, renomada jornalista da velha guarda que passou aí pelos principais veículos de comunicação. E o outro, Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha, dizendo sobre esses embates o seguinte, abre aspas, é preciso que haja um ente, que é o judiciário, para garantir que o que é correto, o que é avanço, se sobreponha ao atraso. O atraso hoje, representado pela maioria do Congresso, grifos meus, maioria do Congresso. Então, se a população vota nos representantes que o cara do Datafolha, a jornalista da Globo News e o Barroso não gostam, consideram atraso e precisam empurrar a história junto com o MST, com essa organização criminosa que eles dão um jeito de defender sempre, né? Aí a gente pode abrir mão da maioria do Congresso, porque é o atraso. É a bancada BBB, levam a sério o agronegócio, o fascista, como diria o Lula, a Bíblia, esse livro ultrapassado, nem é um livro escrito por Marx, meu Deus, né? E a bala, né? Que afinal de contas só dos traficantes nas comunidades, nas favelas, que o próprio ministro da Justiça e Segurança consegue frequentar sem escolta, ou o Lula também, né, em campanha, ou a Aniele Franco, esses conseguem frequentar lugar onde tem muita bala, e não é juquinha, e é ilegal e é de calibre grosso, já proibido para qualquer um de CAC, do que for. E aí pode. Agora, se for de alguém para legítima defesa, aí não pode. É a visão preconceituosa, pejorativa que eles têm do brasileiro médio, trabalhador honesto, crente em Deus, né, que acredita na Bíblia e que quer ter uma arma eventualmente para se defender de um marginal como esses do MST. A Bíblia, Constantino, pelo que eu já li aqui, a Xuxa já está agitando para que a Bíblia seja reescrita. Parece que está já caminhando, fique tranquilo. Vão reescrever a Bíblia, o movimento da Xuxa. Ana, você quer reforçar a pergunta que o Consta fez para o Salles? Estávamos na mesma sintonia, Consta. Salles, um relatório tão rico como esse, né, principalmente porque desvendou muita coisa que o brasileiro já imaginava, porque eu chamo o MST de um movimento terrorista, nada mais do que um movimento terrorista. Há alguma possibilidade desse relatório se tornar público? Ana, o relatório é público, tá? O relatório é público, que foi lido, inclusive, no plenário da comissão. O que ele será agora, obviamente, os anexos, que são os documentos e tudo mais, serão separados, aqueles que não são públicos, porque nós temos lá inquérito policial, tem depoimento, tem coisas nos anexos que não podem ser públicas. Entretanto, o próprio relatório, o corpo do relatório, ele é público. E nós apenas não divulgamos na sua integralidade, fazendo, por exemplo, um PDF para distribuir para as pessoas, por respeito à liturgia da casa, que teoricamente deveria aprová-lo, e só então a gente mandar para todos. Mas ele é público, ele foi lido 2 quintas-feiras atrás,
quando eu entreguei como relator o relatório. Ele foi lido, né, durante uma sessão da CPI. Então eu posso, e vou mandar para todos vocês uma cópia por PDF. Nós só não fizemos isso antes, porque, ao contrário deles, nós respeitamos um pouco a liturgia das coisas. Nós temos uma postura do conservador, que é aquele que tem respeito pelas coisas, né? Mas não tem dúvida que nós vamos divulgar isso daí. Tranquilo, nós vamos divulgar, é fato. E o pessoal está perguntando aqui no chat, para quem, já que o relatório é público, né, tirando essas partes aí, investigações e partes que envolvem forças policiais, um cidadão normal pode encontrar esse relatório em algum lugar, e onde encontrar, se ele é público? Nós vamos ter uma página na internet com todo o relatório, todos os vídeos, todas as fotos, enfim, tudo que nós reunimos de documentação, de depoimentos, de fotos. Só não vai ter aquilo que é confidencial. Tirando aquilo que é confidencial, vai estar tudo nessa página, tudo, sem exceção, para que as pessoas acessem e conheçam a verdadeira face dessas facções criminosas que se utilizam da bandeira da reforma agrária justamente para tumultuar o país. Aliás, interessante, foi dito o seguinte, é bom a gente dar esse dado aqui em 2 segundos. Primeiro, ficou comprovado na CPI que a reforma agrária pode parar. Não precisa desapropriar mais 1 hectare de terra no Brasil. O que precisa fazer é cuidar dessas 1.400.000, 1 milhão e tantas famílias que já receberam lotes ou que estão no processo de reforma agrária e continuam na miséria. Então, o Brasil usou 89 milhões de hectares do seu território, lembrando que a agropecuária brasileira tem 63, quer dizer, 40% a mais do que toda a agropecuária do país, que é a maior potência agroambiental do mundo. O MST, os movimentos sem terra, através do INCRA, muito cooptado por esses grupos, já distribuiu 40% a mais de terra do que todo o agronegócio brasileiro. Não obstante 40% a mais de território para assentamentos do INCRA, a produtividade desses 89 milhões de hectares é 10%, na verdade é 13,2% da produtividade dos 63 milhões de hectares do agronegócio brasileiro. Portanto, não tem dúvida que o modelo é fracassado. Nós já gastamos entre valor da terra, porque a terra vale, ainda que seja terra pública, terra que já estava na mão do Estado, obviamente também tem aqui que desapropriou e aqui comprou, né? E também os investimentos, esses programas todos, Pronaf, PAA, Pronera, enfim, o Brasil já gastou praticamente R$1 trilhão na reforma agrária. R$1 trilhão. Dá uma média de R$670 mil para cada uma das 1.400.000, 1.300.000 famílias assentadas. Não era melhor ter dado R$670 mil na mão dessas famílias e eles fazerem o que eles quisessem, do ponto de vista de montar um negócio, comprar um sítiozinho, produzir? Quer dizer, nós gastamos entre terras e investimentos R$670 mil por família, para o sujeito ganhar R$3.250 por ano na produção, em média. Quer dizer, dá R$300 por mês. Você dá R$670 mil e o sujeito ganha R$3.200 por ano. Não tem cabimento o negócio desse, não tem cabimento. Então, isso sem falar nos crimes, sem falar em tudo que a CPI apurou. Quer dizer, foi muito interessante tudo isso. Pena que o Congresso, a Câmara e Senado estão tão dependentes do poder do governo federal, né, em relação àquele toma lá da cá e tudo mais, e a gente não pôde ir a fundo para detalhar mesmo cada centavo que foi desviado por esses grupos ao longo dos últimos 20 anos.